Hoje nós vamos estar estudando sobre a autoridade de Jesus. E aí nós podemos ver essa autoridade em algumas áreas específicas nesse texto. Marcos, capítulo 5. Então você pode abrir aí a sua Bíblia, nós vamos ler o texto. Só lembrando o que a gente cantou, né? A gente cantou hinos muito confrontadores às nossas vidas, hinos também que nos exortam a termos uma vida mais santa, uma vida mais voltada para a palavra de Deus. E agora esse momento é o momento onde nós vamos estar meditando na palavra, então tenta se concentrar, tenta não sair, tenta focar no que você está ouvindo, naquilo que Deus está falando às nossas vidas hoje à noite, tá bom? Nós vamos ler Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali perto do monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Vamos orar. Pai, nos ajuda
a poder aprender hoje sobre a autoridade do Senhor. Uma autoridade que foi dada por Deus, foi dada pelo Pai. E essa autoridade ela é tão real que impactou as nossas vidas. Hoje nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem autoridade em nossas vidas. Antes não. Antes vivíamos distantes do Senhor, deixando que outras coisas tivessem autoridade sobre nossas vidas. Mas hoje, nós reconhecemos essa autoridade e pedimos que, nesse local onde tem várias pessoas ouvindo Tua palavra, aqueles que estão em suas casas, no trabalho, ouvindo a Tua palavra, nós acreditamos que essa palavra, ela tem autoridade, Senhor. E que a Tua palavra, quando pregada, ela não volta vazia, Senhor. Por isso, Senhor, através da pregação da Tua palavra, faz com que essa autoridade do Senhor seja cada dia real em nossas vidas. E assim possamos desfrutar de uma paz, que é ter o Senhor como uma autoridade em nossas vidas. Peço também que aqueles que estão aqui, que ainda não se submetem à Tua autoridade, que essa palavra fale aos corações de todos aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos num texto que ele se repete nos dois outros evangelhos, em Mateus e também no livro de Lucas. É interessante porque esse texto vai falar da autoridade de Jesus. Só que também esse texto vai falar da autoridade de Satanás e da autoridade das pessoas. É um texto onde nós podemos perceber aqui várias autoridades sendo manifestadas, mostradas aqui para as pessoas. Uma observação que eu queria inicialmente fazer com os irmãos é: o que é autoridade? Você já parou para pensar nisso? Alguns aqui, que estão aqui, estão investidos de autoridade. Mas o que é autoridade? Você tem autoridade? Talvez você tenha e nem sabe que tem autoridade. Às vezes nós não compreendemos bem, e quando a gente olha para a autoridade, nós podemos pensar em algumas coisas importantes relacionadas a essa palavra. Em primeiro lugar, a autoridade pode ser poder ou direito de comando. Alguém que tem autoridade é alguém que tem poder ou direito de comando. E aí a gente pode pensar no governo, que cria leis, estabelece leis e comanda o país. Nós podemos pensar em autoridades relacionadas a isso. É aquele tipo de autoridade que impõe regras, aquele tipo de autoridade que tem o poder de tomar decisões. Nem sempre as pessoas querem ter essa autoridade, porque tomar decisões nem sempre é fácil. Às vezes as pessoas querem ter autoridade, querem ter poder, mas na hora de tomar as decisões, querem recuar nesse sentido. Mas em segundo lugar, a autoridade também pode se dar a uma pessoa ou uma instituição que detém esse poder. Pode se referir a indivíduos ou até mesmo em entidades que detenham esse poder dentro de um sistema. E aí a gente pode pensar, de certa forma, em autoridades que estão investidas desse poder. E essas pessoas tomam, então, decisões mediante a autoridade que essas pessoas têm. Em terceiro lugar, existe o reconhecimento e a influência em algum assunto. A pessoa conhece determinado assunto e aí as pessoas dizem, aquela pessoa tem autoridade em tratar daquele assunto. Né? Por quê? A pessoa se preparou, a pessoa estudou, a pessoa foi capacitada. E aí a gente poderia citar aqui vários nomes em várias áreas que têm autoridade.
E aí você pode lembrar até de alguns desses. E o último seria o prestígio e o respeito. Essa está ligada à sua influência. A pessoa tem autoridade porque a pessoa tem influência, ela tem prestígio e ela tem respeito. Às vezes a pessoa não é capacitada naquela área, ou não sabe muito daquela outra área, mas a pessoa ela tem um prestígio, ela tem um respeito, ela tem uma posição, ela tem experiência, e aí muitos procuram aquela pessoa porque aquela pessoa tem autoridade. Mas vamos pensar um pouquinho em Jesus. Ele disse em um texto bíblico, que todo mundo aqui deve lembrar, assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é o único que tem autoridade no céu e na terra. Quando nós pensamos na autoridade de Jesus, nós pensamos que ele usou essa autoridade para glorificar a Deus. E aí eu penso junto com você nesse sentido. Toda a autoridade que Deus dá a mim e a você deve ter o único propósito: glorificar a Deus, exaltar a Deus, honrar o nome de Deus. Quando essa autoridade que Deus nos dá não tem esse propósito, nós vamos querer usurpar o lugar de Deus na vida daqueles que eu estou tendo autoridade. Seja um pai, seja um pastor, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente, seja um rei, seja quem for, quando ele não dá a glória devida a Deus, com a autoridade que Deus deu a ele, ele está querendo usurpar o lugar de Deus. E aí você deve lembrar de um personagem bíblico, não lembra? Que ele não deu a glória devida a Deus. O que foi que aconteceu com ele? Lembram? Morreu. Ele morreu. Então, pense um pouco comigo em Marcos capítulo 5. É um texto bem extenso, mas eu vou tentar ser breve. Mas esse texto, ele fala de 3 milagres. Ele fala de 3 ações que Jesus demonstra a sua autoridade. Em primeiro lugar, sobre os demônios. Em segundo lugar, sobre doenças. E em terceiro lugar, sobre a morte. E lembra de uma coisa importante, que eu queria que você e eu pudéssemos pensar. A verdadeira autoridade, ela é demonstrada entre situações de grande necessidade e desespero. Às vezes, as pessoas acham que ter um cargo é algo assim supimpa, né? É como se, rapaz, ter esse cargo, a pessoa tem isso, 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 mas muitas vezes, para chegar àquele momento ali, a pessoa passou por situações tremendamente difíceis. Teve que tomar muitas decisões importantes. Teve muitas batalhas e lutas até chegar àquele estágio da vida daquela pessoa. E eu diria que o Senhor Jesus, na autoridade que foi dada a ele procurou agir de acordo com a vontade de Deus. E eu creio que você lembra disso, que até no momento mais difícil, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A autoridade dada por Deus é uma autoridade que me leva a se submeter a Deus em todos os momentos da minha vida. Mas isso vai se destacar nos momentos mais críticos e mais difíceis. E aí eu faço uma pergunta, pode colocar aí. Quando se trata de autoridade, quem é que realmente cuida melhor da nossa vida? A resposta lógica é o quê? Jesus. Só que aqui está diante de nós um homem que ele teve 2 momentos na vida dele.
O primeiro momento, esse homem, ele era um homem que, se você observou o texto, era um homem que vivia nos túmulos. Era um homem que ninguém conseguia prendê-lo. Era um homem que ninguém conseguia dominar ele. Era um homem que gritava por entre os túmulos e pelos montes. Era um homem que se feria com pedras. Era um homem que, de fato, a sociedade isolou ele. Ninguém queria saber dele. Esse homem estava sob a autoridade de Satanás, dos demônios. Era um homem que era dominado por uma legião, só para vocês terem uma ideia. E ninguém conseguia domá-lo. Era um homem que não tinha prazer na vida. Era um homem que vivia como se a vida não fizesse sentido, porque esse homem era um homem que os demônios dominavam a vida dele. Era um homem que, para alguns, ele era um louco. No entanto, ele conhece Jesus. Jesus muda a vida dele. Ele passa a se vestir bem. Ele passa a desejar estar com Jesus. Esse homem agora, quando as pessoas olham para ele, as pessoas admiram ele, não entendem. Preferem os porcos, preferem a sua vontade e não ainda está perto daquele homem. Então o problema não era o homem em si sozinho. A sociedade também estava corrompida. Então, quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós podemos pensar que aquele homem que estava em um lugar sombrio, um lugar aonde só estariam pessoas loucas. Você já foi em um cemitério, em um dia diferente? Você já dormiu lá? Você já fez alguma coisa no lugar onde enterram os mortos? Não. Às vezes a gente vai lá, enterra a pessoa e não quer demorar muito tempo. E às vezes nós nem queremos ir para lá. Só quando a gente morrer, né? E não é porque a gente quer ir, é porque o povo vai levar a gente para lá. Esse homem não. Ali era o lugar dele, era a habitação dele. No entanto, quando esse homem, ele encontra Jesus, a sua vida é completamente mudada. Apesar de ter uma legião dentro dele, algo incontrolável, só para vocês terem uma ideia, 2.000 porcos foram mortos. Para você ter uma noção da força de uma legião. Tudo isso estava na vida daquele homem. Mas Jesus fez com que a vida daquele homem fosse transformada. E aí eu faço uma pergunta a você. E eu queria que você pudesse me ajudar pensando e refletindo sobre sua vida. Como podemos aprender com as ações de Jesus sobre a vida desse homem? Que lições nós podemos tirar para nós? Como a autoridade de Jesus, ela é real na sua vida? Jesus tem autoridade na sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, e quando eu digo isso, eu penso, Ele é o Senhor em todas as áreas da sua vida, ou de algumas áreas apenas. Então pense um pouco comigo em 3 pontos, eu acho que eu coloquei aí, Ana Ruth, passa aí. Pronto, pode passar. Pode passar, pode passar. Eu queria pensar nesses 3 momentos aqui, irmãos. Primeiro momento, não, volta, não, pode voltar. O primeiro momento, algumas pessoas permitem que Satanás tenha autoridade sobre suas vidas. Esse vai ser o primeiro momento que a gente vai tratar. O segundo momento, algumas pessoas permitem que as pessoas tenham autoridade sobre suas vidas. Esse será o segundo momento que a gente vai tratar. E o terceiro, algumas pessoas entregaram a Jesus a autoridade sobre suas vidas. E eu queria pensar com isso
juntamente com os irmãos. Em primeiro lugar, agora pode passar, eu queria pensar em relação a isso. Algumas pessoas, de fato, têm entregado suas vidas a Satanás, para que Satanás, ele ali tenha autoridade sobre a sua vida. Tem algumas que dizem assim: minha vida é do diabo. Eu já disse para alguns irmãos aqui que eu encontrei em Farias Brito 4 pessoas que disseram: eu fiz um pacto com o diabo, minha alma é dele e eu vou cobrar ele. Nem que ele esteja no inferno, mas eu vou cobrar. Eu lembro de uma jovem lá em Cariutaba, em uma palestra que eu fui dar, que era mais de 100 jovens, e naquela palestra, eu perguntei: alguém aqui não acredita na Bíblia? Eu não acredito. E no final eu fui falar com ela, ela disse: eu já tentei várias vezes me matar, para dar minha alma ao diabo, para entregar minha vida a ele. Quando eu falava de Deus, ela disse: não fale desse nome, eu odeio Deus, eu não quero saber de Deus. Irmãos, parece que é estranho para nós, mas tem pessoas que o diabo manda na vida dessas pessoas. E às vezes essas pessoas estão entre nós e a gente nem sabe. E aqui é interessante, porque o que Satanás faz na vida dessas pessoas? Como ele age na vida dessas pessoas? O texto vai falar que ele domina essas pessoas. Ele possui essas pessoas. E 2 versículos são bem claros em relação a isso. Verso 2 diz: esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. E aí o verso 9: então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui nós podemos observar, a princípio, que esse homem ele está possuído. Ele está possuído por espíritos imundos. E essa possessão aqui de espíritos imundos leva esse homem a viver uma vida separada de Deus, a viver uma vida separada da sociedade. E aí talvez você pergunte assim: pastor, hoje ainda existe possessão demoníaca? Sim, existe. Mas como saber se uma pessoa está possuída? O texto aqui nos dá algumas direções relacionadas a isso, algumas características relacionadas a isso. Uma pessoa possuída é uma pessoa que tem dentro dela espíritos imundos. Era o caso desse homem aqui. Dentro dele havia demônios que possuíam o corpo dele e que faziam com que ele ficasse ali preso à autoridade desse demônio. Ele fazia coisas que uma pessoa comum não faz. Ele tinha uma força destruidora. Ele procurava, acima de tudo, se autodestruir. Você já pegou uma pedra e você já começou a se rasgar com a pedra? Você já teve uma força tão grande que você conseguiu quebrar correntes? Não. Esse homem, ele estava possuído por espíritos, mas além disso, ele manifestava uma força diferente. Olha o verso 4 aí, por favor. Verso 4. O texto diz, verso 3 e 4. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. A maneira das pessoas resolverem aquela solução era isolar ele e prender ele, mas isso não resolvia a questão. Por quê? Aquela força não procedia dele, procedia dos espíritos malignos que moravam nele. O corpo dele estava sendo usado como habitação do demônio.
E o demônio fazia com que ele tivesse aquela força absurda. Mas ainda, uma observação, ele tinha acessos de raiva muito forte. Veja, e aí eu vou pedir que você vá para um outro texto que é paralelo a esse, Mateus 8. Mateus 8, versículo 28. Mateus 8, 28. E aqui tem uma observação, né? Aqui vai ser 2 endemoniados. Mas olhando da perspectiva de Marcos, ele estava vendo 1. Certo? Da perspectiva de Mateus, ele estava vendo 2. E aí o texto diz, 8, 28. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Você sabe o que é uma pessoa furiosa? Quem aqui já ficou furioso? Ninguém ficou, rapaz, só o Luizinho, está começando a aparecer, né? Você nunca ficou furioso? Não, desse jeito aqui não, pastor, eu nunca fiquei, ainda bem, né? Graças a Deus. Mas acredito que em algum momento da nossa vida a gente ficou furioso. Às vezes porque a gente quebrou alguma coisa, porque levou uma topada, porque alguém disse alguma coisa com a gente ficou furioso. E a maneira da gente demonstrar que está furioso é como? Gritando às vezes, né? Sai daqui, vai para lá. Eu não quero saber não. O menino, para disso, menino. A gente manifesta isso. Só que o que nós podemos ver aqui é que, normalmente, uma pessoa possuída por um demônio, ela demonstra o extremo do ódio, da ira, da raiva. E isso não precisa você fazer nada com essa pessoa. Porque o demônio, ele domina de uma forma tal o corpo daquela pessoa, que aquela pessoa, ela perde o amor por ela. E como é que a gente sabe que uma pessoa perdeu o amor por si próprio? Quando a pessoa deixa de se cuidar. Talvez você não atentou para isso, mas olha o que diz o verso 5. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Era alguém que procurava se machucar. Não se amava mais, não tinha amor na vida desse homem aqui. E o pior de tudo isso é que as pessoas não amavam a ele também. Mas alguém vem e mostra amor para com ele. Isso me chama muito a atenção. Porque provavelmente tinha família dele ali, tinha parentes dele, que não amavam. Mas Jesus amou ele. E isso deve chamar a minha e a sua atenção. Uma outra observação, versos 6 e 7. Ainda estou me recuperando aqui. Ainda estou me recuperando de uma gripe aqui. Se sair algum barulho diferente, me perdoem. Versos 6 e 7. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Acho que o ar-condicionado foi desligado. Não está ligado. Peço que não me atormentes. É interessante aqui, porque aqui, logo que ele vê Jesus desembarcar, se você observar no verso 1, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Se você observar, Jesus, antes de chegar ali, teve uma tempestade muito forte.
O capítulo 4, a gente estudou algumas semanas anteriores, do versículo 35 ao 41. E aí, depois dessa tempestade, quando Jesus chega nesse lugar, o texto diz que esse homem corre e ele fala as seguintes palavras. Ele diz: Filho do Deus Altíssimo. Ele está mostrando aqui um conhecimento de Deus. Ele está mostrando aqui algo que não é comum para uma pessoa dessa. Isso tinha que vir de algo que estava naquela pessoa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos observar aqui que esse texto, a princípio, revela um homem possuído por Satanás. Mas, em segundo lugar, esse homem, ele é dominado por impurezas. Versículo 2 e 3. Eu não quero dar aquela tosse aqui, né? Verso 2 e 3. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Verso 3, a parte A. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Uma observação que eu queria que nós pudéssemos perceber aqui, era um homem que ele vivia conforme a natureza espiritual dele. Era um homem morto espiritualmente, e ele estava, no sentido literal, no lugar onde os mortos eram enterrados. Uma observação aqui, ele foi para um lugar que não é um lugar tão adequado para uma pessoa estar. É um lugar onde as pessoas faziam coisas absurdas, como hoje. Em alguns lugares, as pessoas vão para o cemitério fazer tipos de despacho ou coisas semelhantes a isso. E esse homem estava nesse lugar, estava procurando esse lugar. Acho que vocês já passaram por isso, né? Então me perdoem. Uma outra observação que eu gostaria de fazer aqui, em terceiro lugar, é que esse homem, ele era dominado por forças violentas. A gente já tem visto isso. Mas só para destacar, ele não era dominado, versículo 4, no final diz, e ninguém conseguia dominá-lo. Versículo 5, o texto diz que ele se feria com pedras. Então, esse espírito levava esse homem a agir de uma maneira que nenhuma pessoa normal da sua família ou daquele contexto que ele vivia fazia. Então, para resistir a isso, o que a sociedade fazia? Vamos controlar ele. E de que forma a sociedade iria controlar ele? Vamos prender ele com correntes, vamos deixar ele nesse lugar dos mortos, não vamos ter contato com ele, vamos isolar ele. E aí, ele era atormentado de noite e de dia, ele não conseguia dormir. Acho que é uma das coisas mais difíceis, a gente não conseguir dormir. O texto diz que, no verso 5, ele andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes. Ele não conseguia viver uma vida normal, uma vida comum. Era alguém que, de fato, para alguns ele era um louco. Era alguém que era, de fato, perturbado mentalmente. Talvez alguns pensassem assim. Ele se golpeava com pedras. E ninguém queria contato com ele. Se ele se golpeava com pedras, ele sangrava também. E isso fazia com que aquele homem fosse um homem que tivesse o corpo cheio de problemas, cheio de dificuldades. Diante disso, só revela
quando Satanás domina o corpo de alguém. Ainda tem uma questão que eu não falei aqui. Esse homem, ele vivia nu. Ele vivia como uma pessoa que não se vestia bem. E pensando um pouco nisso, Satanás, ele quer que a gente ande nu mesmo. Ele quer tirar aquilo que Deus nos deu, a dignidade de fato. Ele tirou de nós, em Adão, o relacionamento com Deus. Nós éramos cobertos com a proteção e a presença de Deus. E Satanás tirou isso de nós. Satanás, ele ainda cega o entendimento das pessoas para que as pessoas não conheçam o Evangelho. Satanás, ele usa o mercado da nudez para levar as pessoas a se prostituírem e a terem o seu corpo usado para o pecado. No entanto, quando esse homem viveu tudo isso, ele viveu um tormento, ele viveu dias de inquietude, dias onde não havia um sossego, dias onde nós poderíamos dizer, dias de morte. Eu fico pensando que esse homem todos os dias, ele desejava a morte, ele queria a morte, mas ele não conseguia morrer. E provavelmente as pessoas queriam matá-lo, queriam que ele fosse como aqueles porcos ali, mas ele não tinha verdadeira liberdade. A vida dele estava sendo manipulada pelo demônio, e assim foram vários e vários dias. Nós podemos perceber que ele feria-se a si mesmo, mas ele trazia terror, porque ninguém queria conversar com esse homem. Isso é o que nos é mostrado quando a autoridade de Satanás, ela é real em muitas vidas. E hoje isso não é diferente. Talvez não da mesma proporção que a desse homem, mas Satanás, ele tem tido autoridade na vida de muitas pessoas. Pessoas que se deixam levar por tudo que ele oferece, por tudo que ele propõe. Essas pessoas não querem se submeter a Deus, mas se submetem a Satanás. Eu vi um caso de uma pessoa dizer assim, eu quero morrer e eu quero ir para o inferno mesmo, porque lá no céu Deus não vai querer que eu fique, porque eu quero coisas erradas, eu quero viver uma vida errada, eu quero viver uma vida de total entrega ao pecado. E quantas pessoas nós não conhecemos que fazem pactos com o diabo e que deixam suas vidas serem dominadas pelos demônios, entregam-se aos demônios. Mas, em segundo lugar, algumas pessoas permitem que outras pessoas tenham autoridade sobre suas vidas, e isso, muitos de nós passamos por isso. Talvez a gente nem perceba, mas muitas vezes a gente está fazendo algumas coisas por conta da autoridade que as pessoas têm em nossas vidas. E aí a gente segue o que aquelas pessoas dizem, e aí a gente submete aquelas pessoas e não faz isso para Deus. Quantas vezes é exigido algo de você por alguém que isso vai ferir a sua fé, mas você não toma nenhuma atitude. Você revela que uma pessoa tem mais autoridade na sua vida e não Deus. E no caso dessa pessoa aqui, ou dessas pessoas aqui, ela não queria, ou essas pessoas não queriam cuidar desse homem da forma adequada, e ainda queriam exigir algo de Jesus, pedir algo para Jesus. Interessante é que o versículo 3 e 4, nós podemos perceber que essas pessoas, na maneira delas de ter autoridade sobre a vida desse homem, elas fizeram algo. Olha o que o verso 3 diz: esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes.
Então, a primeira forma aqui dessas pessoas terem autoridade sobre a vida desse homem era fazer com que ele fosse tirado de circulação. E a maneira dele ser tirado de circulação aqui, por conta de toda a carga que ele vinha, era arrancando ele do seio familiar, arrancando ele do seio da sociedade e prendendo ele. E aí, o que nós podemos perceber aqui é que para aquelas pessoas, elas consideravam esse homem aqui uma causa perdida. Não tinha mais solução. A melhor solução é que ele fosse isolado. Não é isso que muitas vezes a gente faz? A gente não isola as pessoas? Você já isolou alguém da sua vida? Não prendeu, talvez, mas já isolou. Nós já isolamos pessoas da nossa vida, porque talvez a gente achou assim, não dá mais, a gente já tentou de tudo, não dá mais. E foi o caso aqui desse homem. Eles jogaram ele na prisão. E talvez na mente deles a ideia é, vamos colocar ele no lugar onde ele não perturbe ninguém. Como talvez muitas pessoas hoje estão presas, saíram do nosso convívio por conta de crimes e outras coisas que cometeram. E lá, alguns acham que as pessoas podem ser recuperadas. Não. Só Jesus pode mudar a vida das pessoas. Eles estavam tentando ser autoridade, agindo de uma forma na vida desse homem que pudesse mudar a vida deles, ou dele, mas não conseguiram. Às vezes, a gente quer mudar também a vida das pessoas por nossa própria força. Às vezes, por conta dos nossos gostos, por conta dos nossos desejos. E a gente muitas vezes quer que a pessoa seja o que nós queremos ser. E não é assim. Não é assim. As pessoas prendem esse homem, achando que é o melhor remédio para ele. Mas a prisão não podia deter ele. O texto vai dizer, no verso 4, no final, e ninguém conseguia dominá-lo. E ninguém conseguia dominá-lo. O problema desse homem era pecado. E além do pecado na vida dele, haviam forças do mal dominando a vida desse homem. Aqui eu quero fazer uma citação de um texto que é muito conhecido da gente. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, somente Jesus é aquele que liberta. As pessoas, elas trocaram valores, como hoje, irmãos. Hoje, se você matar um cachorro, um gato, se você pegar um ovo de algum pássaro aí, você pode pegar vários anos de prisão. Mas se alguém matar uma outra pessoa, tanto faz. As pessoas perderam o valor. Não há sentido mais na vida. Era o que estava acontecendo aqui. Eles não queriam a presença de Jesus e eles queriam que aquele homem fosse-se embora, sumisse. Essa era a sociedade de Gandara. Mas não somente ela. A nossa sociedade também é assim. Quantas vezes nós observamos aí pessoas que não valorizam pessoas. Eles não valorizaram a cura daquele homem, eles não valorizaram Jesus, mas o que eles pediram? Saia daqui, Jesus, vá-se embora, Jesus. É interessante porque
eles expulsaram Jesus da sua terra. Eles amaram mais os porcos. 2.000 porcos. Quantas vezes a gente está amando mais coisas que não é para nós amarmos, e estamos deixando de amar o que de fato devemos amar? A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, e Jesus veio para quebrar ali um paradigma daquela cultura, um padrão daquela cultura. Jesus veio mostrar, sabe o quê? Amor ao próximo. Ele veio mostrar amor ao próximo. E aí, nós vamos para o terceiro momento. No terceiro momento, e último, nós podemos perceber que algumas pessoas entregaram a Jesus a autoridade sobre suas vidas. E aqui é o que Jesus fez pela vida desse homem. É tremendo. Tremendo. Em primeiro lugar, Jesus libertou o homem. Como eu citei João 8:32, isso acontece na vida de qualquer um de nós. Quando nós temos a autoridade de Jesus conduzindo nossa vida, Ele nos liberta. E aqui nós podemos ver vidas aqui que foram libertadas de muitas e muitos pecados, que eram escravizadas aos pecados. E talvez a gente não pare e pense um pouco sobre isso, mas hoje nós somos livres, porque o Filho nos libertou. A partir do versículo 6, vou pedir que o irmão Horácio leia, por favor, Horácio, até o verso 15. Interessante aqui, porque aqui a gente começa a ver o que Jesus, Ele faz pela vida desse homem. Em primeiro lugar, Ele liberta esse homem. Lembra que Jesus, Ele se manifestou para destruir as obras do maligno. Até o maligno está debaixo da sua autoridade. E aí você vai lembrar da história de Jó. Lembra? Você vai lembrar de outros textos da Bíblia que o maligno está sobre a autoridade de Jesus. Jesus, Ele tem autoridade sobre o céu, ou no céu e na terra. Satanás, ele tentou matar Jesus na tempestade. Provavelmente ele tentou em outras ocasiões. Mas nada poderia acontecer à vida de Jesus sem a permissão de Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Satanás, ele não vai impedir a obra de Jesus na sua vida e na minha vida. Ele não tem essa autoridade. Jesus tem essa autoridade. E se Ele quer mudar a minha vida e a sua vida,
quando nós nos submetemos a Ele, Satanás não pode atrapalhar. Não pode atrapalhar. Jesus dá a esse homem o que o diabo não deu. Jesus dá a esse homem dignidade. Dignidade. Jesus leva esse homem a uma posição que aquelas pessoas deveriam dizer assim: rapaz, muito obrigado, a família deveria agradecer. Mas não fizeram isso. Veja algumas mudanças que Jesus fez na vida desse homem. No verso 15, nós podemos observar algumas aí. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado. É interessante. Ele estava sentado num lugar que não era todo mundo que se assentava. Você vai lembrar de uma personagem bíblica, né? Lembra de Maria? Ela se assentou ali aos pés de Jesus. Lembra daquela outra mulher que veio, se ajoelhou e lavou os pés de Jesus? Várias pessoas tiveram aos pés de Jesus. E aqui nós temos um homem assentado aos pés de Jesus, aquele que vivia perturbado, aquele que corria de dia e de noite, aquele que se cortava com pedra, que andava descalço, aquele que vivia inquieto, agora ele está quieto, ele está sereno, ele está agora desfrutando do melhor momento da vida dele. E aonde é esse melhor momento? É no melhor lugar do mundo, nos pés do Salvador. Esse é o melhor lugar do mundo em que eu e você precisamos estar. E aqui nós podemos observar que ele está sentado aos pés de quem amou ele verdadeiramente. Mas esse homem também agora ele estava vestido. E aqui eu quero destacar essa palavra que é colocada aqui por Marcos. Ele diz, ele estava sentado e agora ele estava vestido. Esse homem havia, de certa forma, perdido o pudor e a dignidade. Era um homem que o corpo dele era visto por todos. Era alguém que não cuidava de si mesmo. Provavelmente esse homem aqui tinha perdido o respeito próprio e o respeito pelos outros. Mas agora ele estava vestido. E ele não estava vestido apenas fisicamente, meus irmãos, porque para mim aqui o Senhor Jesus fez uma mudança espiritual nele também. Ele estava vestido espiritualmente. Ele estava com duas vestes aqui. Uma veste que era a presença de Deus internamente na vida dele, que fez com que agora a sua vida física pudesse ter uma veste diferente. E por isso, esse texto me chama a atenção, porque Marcos revela que a decência agora estava na vida dele. Agora ele estava sendo vestido de maneira decente. E isso foi percebido por Marcos. Diante de Jesus, esse homem está transformado. E aqui nós podemos ver que uma das primeiras coisas que ele faz é estar aos pés de Jesus e vestido. Isso revela uma lição importante. Ele está cuidando do corpo dele agora. Antes ele não cuidava. Era como eu e você. Eu bebia cachaça. Eu bebia cerveja. Eu não cheguei a usar drogas. Mas eu não cuidava do meu corpo. Eu não zelava pelo meu corpo. E talvez alguns aqui também viviam assim, depravados no pecado. Mas quando Jesus muda a nossa vida, a gente procura se vestir corretamente. A gente procura estar em comunhão com Jesus. E isso aconteceu na vida desse homem. É uma prova de que de fato ele é convertido.
porque o verdadeiro convertido, ele tem a vida mudada. Não adianta você e eu sair por aí dizendo que é crente, ainda com práticas pecaminosas. Esse homem teve uma vida de fato convertida por Deus. Agora sim, Jesus tinha autoridade na sua vida. Mas a gente observa ainda uma outra coisa aqui. Esse homem estava em perfeito juízo. O verso 15 ainda diz, vestido, e o texto diz, perfeito juízo. O que é alguém que tem um perfeito juízo? É alguém que de fato tem uma sanidade mental. É alguém que tem uma mente, eu diria, restaurada. Uma mente onde ela pode se relacionar bem com Deus. O pecado tira de mim e de você a verdadeira sanidade que precisamos. De fato, esse homem aqui não é mais violento. Bênção de Deus. Esse homem aqui, ele não oferece nenhum perigo. Bênção de Deus. Esse homem aqui é alguém que eu posso me relacionar com ele sem nenhum medo. Sabe por quê? Porque agora o texto diz que ele está em perfeito juízo. E o que isso mudou? As pessoas temeram. Meu irmão, minha irmã, quando nós vamos aos pés do Salvador, quando nós nos vestimos bem, quando nós andamos em perfeito juízo, as pessoas vão temer a Deus. As pessoas vão ver que Deus está mudando nossas vidas. Eu não devo fazer isso para agradar as pessoas, mas eu devo fazer isso para agradar a Deus. Porque a partir do momento que esse homem teve sua vida mudada, Jesus dá a ele uma missão. Talvez a gente não faça isso, né? Talvez quando uma pessoa entrega a vida a Cristo aqui, dependendo da situação da pessoa, a gente diz, ei, vai lá e prega para fulano de tal, mas se fosse o caso aqui desse homem, entregar a vida dele a Cristo aqui nessa igreja, talvez ele passaria um ano fazendo discipulado. E olhe lá, Jesus não age como eu e você agimos. Jesus, ele faz com que esse homem tenha uma missão. E a missão dele é uma missão muito difícil, irmãos. Porque ele vai para um lugar que provavelmente ele não queria ir. Que é um lugar que às vezes eu e você temos medo de ir. Para a nossa casa. Sabe por quê? Porque todo mundo conhece a gente. Sabe quem a gente é. Conhece de fato a nossa vida. E esse homem é mandado para a casa dele. Veja o que o texto diz no verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência. Deixa eu ficar com o Senhor. Era o desejo dele. Ele queria estar com Jesus. E talvez fosse a melhor escolha da vida dele. Talvez fosse muito bom para a vida espiritual dele, ele cresceria muito, ele aprenderia muito. Mas Jesus sabia que ali não era o momento para ele estar com ele. Jesus vira para ele, olha para ele e diz, não, você não vai comigo. Jesus dá uma ordem a ele, vá para a sua casa, para os seus parentes, conte a ele tudo o que eu fiz na sua vida, como eu tive compaixão de você. Meus irmãos, nós podemos perceber aqui, que Jesus disse para ele, vai ser testemunha na tua terra, a tua terra precisa ouvir o que eu fiz na tua vida. Nós podemos perceber aqui, que as pessoas conheciam ele, que espalhava
pavor, medo para todas as pessoas aqui. Agora ele vai espalhar, sabe o quê? A boa salvação. As boas novas de salvação. Ele vai chegar para as pessoas e vai dizer: olha, vocês conheciam minha vida, mas teve uma pessoa que mudou minha vida. Jesus Cristo mudou minha vida. Eu não sou mais aquela pessoa. Ele transformou minha vida por dentro e por fora. Jesus revela a ele que o testemunho, ele precisa começar na casa dele. E aqui eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco sobre isso. Porque o nosso primeiro campo missionário precisa ser o nosso lar. Precisa ser a nossa casa. Se você ainda não falou para o seu irmão, para a sua irmã, para os seus primos, para os seus parentes do Evangelho, faça isso. Eles precisam ver o que Jesus fez na sua vida e na minha vida. Eles precisam saber disso. É o primeiro campo missionário meu e seu. Esse homem, ele precisava mostrar para aquelas pessoas o que as palavras de Jesus aqui foram ordenadas. E aqui tem um ponto importante. Jesus agora era autoridade na vida dele. Antes o demônio tinha mandado ele para o sepulcro. Ele estava em lugares que ele andava de dia e de noite. Agora não, Jesus dá a direção certa. Jesus diz que ele tem que ir para as pessoas da sua casa pregar o Evangelho. E isso para mim é tremendo, porque o que Deus fez por mim e por você, o que Deus fez por nós, precisa ser contado aos outros. E aqui muitas vidas que eram depravadas no pecado, vidas que estavam distantes de Deus, e que essa cidade aqui conhece, mais do que eu, eles precisam ouvir da sua boca o que Jesus fez na sua vida. E aqui é individual, mas ao mesmo tempo coletivo. As pessoas precisam saber o que Jesus fez na sua vida. Mas, chegando ao fim, aqui é registrado 3 pedidos. O primeiro pedido era dos demônios. Eles estavam pedindo: manda a gente para aquela manada de porcos. O segundo pedido era do povo: Jesus, vai embora, não fica mais aqui. O terceiro pedido era daquele homem. Jesus atendeu 2 pedidos. Jesus atendeu o pedido dos demônios. Jesus atendeu o pedido daquele povo que pediu para ele sair. Mas Jesus não atendeu o pedido do homem que queria estar com ele. E aqui talvez a gente olhe assim e diga: por que ele atendeu o pedido dos demônios e não atendeu o pedido daquele homem? Porque ele atendeu o pedido do povo e não atendeu o pedido daquele homem. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que quando Jesus atendeu ao pedido dos demônios, ele queria mostrar algumas coisas que talvez a gente nem atente para isso. A primeira era mostrar o potencial destruidor que agia dentro daquele homem. Meus irmãos, era uma legião. Uma legião, pensando no exército romano, era um grupo de soldados enormes que eles chegavam no lugar para destruir, para acabar. E a vida daquele homem estava acabada, destruída. Jesus mostra de uma forma tão clara isso quando os demônios saem daquele homem e vão para os porcos. 2.000 porcos desceram e morreram. 2.000 porcos. Você já viu uma quantidade de porco assim?
Eu não vi ainda não. Mas eu penso que talvez 2.000 porcos dê para encher essa igreja aqui. Não sei. Ou mais. São muitos porcos, meus irmãos. E eles morreram. Eles morreram. Mas uma outra observação era para mostrar aqui algo também tremendo. Aquele poder oprimia de uma forma tal aquele homem, que quando o poder maligno saiu daquele homem, ele procurou agir de uma forma aonde havia um perfeito estado naquele homem. E assim, o mal, ele tem um efeito completo no corpo da pessoa, tanto no sentido físico, como também ali mental. Porém, se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. E aqui eu diria que um ponto também, para quando Jesus respondeu a Satanás, para mostrar aqui o valor do ser humano que Jesus dá. Ele cuida mais do ser humano do que dos animais. Acho que eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Estou vendo orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos pedir uma única coisa nesta noite: que possamos estar debaixo da Tua autoridade, a Tua autoridade que rege as nossas vidas, a Tua autoridade que faz com que obedecemos ao Senhor e vivamos vidas voltadas para Ti. Que venhamos reconhecer isso todos os dias, não apenas às vezes, mas todos os dias possamos estar debaixo dessa autoridade que é divina. E é isso que nós te pedimos, que possamos viver esta próxima semana debaixo da Tua autoridade. Seja no que nós vamos pensar, no que nós vamos falar, no que nós vamos fazer. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos encerrados, irmãos. As irmãs podem ficar aqui, vai ter o ensaio da SAF. Quem